Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então vamos lá com a nossa primeira aula remota, certa? Atividade 1, no campus virtual, o relatório de estudo orientado, que explica também de maneira bem detalhada o que será pedido, tá? E as notas, tudo direitinho. Então essa é a primeira videoaula da disciplina de Projetos de Física Experimental 1. Nessa disciplina nós temos alguns experimentos, então vamos prosseguir com esses experimentos de maneira virtual. Eu vou explicar direitinho para vocês hoje, tá? Então vamos lá. Então a placa protoboard, ela é a placa que vai nos auxiliar na montagem de circuitos elétricos, né? Obviamente o ideal é que a gente pegue a placa protoboard, monte os circuitos mesmo estando lá presencialmente, mas como não é possível, nós temos simuladores que eu vou mostrar para vocês, tá? Onde é possível fazer a construção de circuitinhos bem sofisticados, tá? Utilizando esses simuladores. Nessa aula de hoje eu vou explicar direitinho, tá? Então a placa protoboard, ela serve exatamente para conectar elementos elétricos, né? Alguns componentes. Então, por exemplo, esse fio verde aqui, esse fio vermelho, para eu conectar eles, tá? Ou eu faria uma solda aqui, ou eu utilizo uma placa protoboard, é para isso que serve, né? Então, lembrando, essas colunas centrais aqui da placa protoboard, os furinhos têm conexões aqui horizontais, né? E essas fileirinhas mais estreitas aqui, tá? Das extremidades, essas duas centrais aqui, elas têm conexões verticais, né? Dessa forma como que é mostrado nesse desenho aqui, tá bom? Então vamos lá. Os componentes eletrônicos, nós temos os resistores, né? São os componentes que a gente vai mais trabalhar. A simbologia deles, dos resistores, é essa aqui, tá? Temos os capacitores, cuja simbologia são duas placas paralelas. Também temos os diodos, né? Simbologia é essa setinha aqui, com esse tracinho, tá? E temos os diodos emissores de luz, né? Os LEDs, que a simbologia é o mesmo do diodo, porém com duas setinhas indicando que está emitindo luz, né? E pode emitir luz se conectado a uma fonte de energia, certo? Os instrumentos de medida que nós iremos utilizar: voltímetro, né? A simbologia dele é uma bolinha, dentro da bolinha é o V, né? O amperímetro, a simbologia dele é a mesma bolinha, só com A dentro, e o ohmímetro com a letra grega ômega maiúscula, certo? Essas são as simbologias que nós iremos utilizar para desenhar o nosso circuitinho, tá? Iremos utilizar voltímetro para medir DDP, diferente potencial, amperímetro para medir a corrente elétrica e o ohmímetro para medir a resistência elétrica de algum componente, tá bom? Então vamos lá, como utilizar corretamente o voltímetro, tá? Então, o voltímetro, a maneira correta de se utilizar é conectá-lo paralelamente ao componente que a gente deseja medir a diferente potencial. Então vamos supor, nesse circuitinho aqui, circuitinho é o mais simples, né? Ele tem uma fonte de tensão, tá? V, não especifiquei qual a voltagem, uma tensão V, polo positivo, polo negativo, e nessa fonte eu tenho uma resistência, então vai fluir, seguindo a lei de Ohm, vai fluir uma corrente I que vai percorrer todo esse circuito, fechando ele, certo? Então agora, se eu quiser medir a diferente potencial nessa resistência aqui, como que eu tenho que conectar o voltímetro, tá? Aqui na placa protoboard eu tenho um desenho também parecido com esse aqui. A única diferença é que aqui eu tenho um LEDzinho, né? O desenho dele está mostrado aqui. O voltímetro, pessoal, tem que conectar, como está escrito aqui, ó, paralelamente ao meu componente, tá? Isso significa, pessoal, que eu não preciso mexer no meu circuito. Do jeito que ele está aqui, eu apenas vou conectar uma das perninhas de um lado a resistência e a outra perninha do voltímetro no outro lado, tá? Dessa forma que vocês estão vendo aqui. Então olha só, na placa protoboard, uma das perninhas aqui, a preta, está conectada de um lado,
da resistência elétrica e a outra perninha do outro lado da resistência elétrica, certo? Isso significa conexão em paralelo, tá? Olhando no desenho aqui, a conexão paralela, eu tenho um nó, tá? Essa bolinha aqui representa um nó, tá? O nó é a conexão de 3 ou mais fios, tá? Então aqui eu tenho conexão de 3 fios. Quando a corrente elétrica, essa corrente elétrica total aqui, ela sai da fonte, quando ela chega nesse nó, ela pode escolher para qual caminho ela quer seguir, né? Então ela aqui no nó, ela pode escolher ou eu continuo o caminho, o percurso para cima, ou eu continuo através da resistência, tá? O voltímetro, então, para conectar ele, eu não preciso mexer no meu circuito, eu apenas conecto as duas perninhas do voltímetro no elemento que eu quero medir a diferente potencial, tá? A característica do voltímetro, que a resistência elétrica interna dele é muito grande, ou seja, essa porção de corrente que vai passar por dentro dele é muito pequena, certo? Então não vai interferir praticamente de maneira significativa no circuito que eu estou fazendo a aferição, a medição, certo? Então dessa forma eu vou ler a diferença de potencial neste elemento aqui, nessa resistência, certo? Então é dessa forma que se utiliza o voltímetro. O amperímetro já é diferente. Para eu medir corrente elétrica, eu vou conectar o amperímetro em série, tá? E uma grande diferença do amperímetro é que para eu conectar o amperímetro em série, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é abrir o meu circuito. Então aqui eu tenho um circuito, ele está fechado, né? A corrente está passando, percorrendo todo o circuito. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é abrir o circuito, tá? Certo? Ou seja, eu tenho que desconectar ele. A corrente cessa, para de percorrer ele, certo? E olha só, aqui na placa protoboard eu fiz a desconexão, porque as conexões são dessa forma aqui. Então eu puxei o fio que estava aqui antes para cá, tá? Agora o LED apagou, tá? Não tem corrente elétrica passando, eu abri o meu circuito. Agora a conexão em série, eu vou reconectar o meu circuito utilizando os próprios fios do amperímetro, certo? Então dessa forma aqui. Então eu vou fechar o circuito que estava aberto, que eu abri, tá? Certo? Utilizando as duas perninhas do amperímetro. E aí eu vou medir a corrente elétrica, tá? No desenho é essa bolinha aqui, A, com o A dentro, certo? Ou seja, a corrente elétrica vai percorrer a minha resistência e ela obrigatoriamente vai passar toda a corrente que eu quero medir vai passar dentro do meu amperímetro, certo? Porque eu quero medir toda a corrente elétrica. É aqui que está um grande perigo de queimar os aparelhos de amperímetro, porque eu não posso conectar um amperímetro em paralelo. O que aconteceria se eu conectasse um amperímetro em paralelo? A resistência elétrica do amperímetro, ao contrário do voltímetro, ela é muito pequena, certo? Então é como se fosse um fio, sem resistência quase nenhuma. Então se eu conectasse o amperímetro aqui em paralelo com a resistência, eu estaria curto-circuitando o meu circuito. A corrente elétrica ia passar no amperímetro, certo? E segundo a lei de Ohm, V igual a RI, essa corrente ia ser muito grande e acabar queimando o meu voltímetro, né? Então, o meu amperímetro, desculpa. Então, por isso que não, de maneira, em hipótese alguma, se utiliza um amperímetro em paralelo, tá? O amperímetro nunca se utiliza em paralelo, sempre em série, tá bom? E obviamente sempre em série em um circuito que tenha uma resistência, tá? Para também não medir correntes muito elevadas. Também tem que observar as escalas de corrente elétrica do amperímetro, tá? Como nós iremos utilizar todo o simulador virtual, que eu vou explicar logo adiante, não precisa ter medo de brincar, né? Não existem riscos, porque o máximo que vai acontecer é que o simulador vai falar para você que queimou o amperímetro, né? Ou o LED, se você aplicar uma tensão muito grande, ele vai queimar também, mas vai queimar de maneira virtual. Então é bom para a gente aprender sem correr o risco.
Já no laboratório a gente corre um risco sério, a gente trabalha com multímetros de marcas muito boas que são caros, certo? Então, assim, no laboratório presencial a gente teria que ter um risco, uns cuidados redobrados, certo? E aqui no simulador a gente pode brincar e aprender de maneira mais tranquila, certo? E agora o ohmímetro, a gente vai conectar o ohmímetro de maneira paralelo também, tá? A mesma forma com que é conectado o voltímetro. A única diferença é que eu não tenho a fonte, tá? Eu não posso ter a fonte para medir a resistência de um elemento. Eu quero medir a resistência elétrica de um resistor, por exemplo, esse resistor aqui, basta eu conectar as duas perninhas nas duas perninhas do resistor, tá? Assim eu vou medir a resistência elétrica. Obviamente eu posso e devo utilizar a placa protoboard para eu não precisar segurar essa resistência elétrica na mão, tá? Porque se eu segurar na mão, corre o risco de eu medir parcialmente a resistência do dedo, do meu próprio dedo, tá? Então se utiliza uma placa protoboard também para segurar a resistência elétrica, tá bom? Então, nessa atividade 1 a gente vai utilizar o ohmímetro, tá? Para medir resistência elétrica de conexões em série e em paralelo, tá? Então vamos aprender a conexão de resistores em série. Se eu tenho um resistor R1 e outro resistor R2, se eu quiser conectar eles em série, vou fazer exatamente isso. Tá? Em uma perninha do resistor R1 eu conecto a outra perninha do resistor R2. Então dessa forma eu não tenho nenhum nó, né? Se a corrente elétrica for passar em um circuito em série, a mesma corrente que passa pelo resistor R1 ela vai passar pelo resistor R2, tá? Isso aqui então é uma conexão em série, tá? Eu não tenho nós, tá? E para eu calcular essas conexões em série dos resistores R1 e R2, se eu quiser calcular o que seria o resistor equivalente a essa conexão R1 e R2 em série, basta utilizar essa equação, certo? A resistência equivalente em série, basta eu somar R1 com R2, certo? Então o equivalente dessas duas em série é a soma das duas resistências, certo? Em paralelo, já existe uma grande diferença. Primeiro porque se caracteriza como um nó, né? Então a corrente elétrica, quando chega no nó aqui, ela vai poder se dividir. Parte vai ir para o R1, parte vai ir para o R2. Essas correntes elétricas só serão iguais se R1 for igual a R2, certo? Porque a corrente elétrica vai ir para o caminho que tiver menor resistência, certo? Então, para a característica de uma conexão em paralelo, que eu tenho um nó aqui, tá? Então, R1 está conectado paralelamente ao R2, certo? Então, a corrente elétrica que passa por R1 não vai ser a mesma que passa por R2, só será igual se as resistências forem iguais, certo? E essas duas correntes, elas nunca serão iguais à corrente elétrica total proveniente daqui de trás, tá? Porque ela vai se dividir obrigatoriamente, tá? Uma parte vai ir pelo R1 e uma parte vai ir para o R2, tá? E voltando nesse nó aqui, as correntes vão voltar a se juntar, somando e totalizando a corrente elétrica total, tá? Então, quando eu tenho uma conexão em paralelo de R1 e R2, como que eu calculo a resistência equivalente a essa conexão em paralelo? Seguindo essa equação aqui, tá? Então aqui vocês vão ter que tomar cuidado porque é o inverso, tá? Então 1 dividido pela resistência equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Então basta eu efetuar esta continha para eu calcular, eu isolo a resistência equivalente em paralelo para eu saber qual que é. Ela vai ser sempre menor, tá? Eu vou reduzir a resistência elétrica quando eu faço conexões em paralelo, tá bom? Então, para a atividade 1 de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão praticar utilizando o simulador, que eu vou explicar no próximo slide, vão praticar conexões de resistências elétricas tanto em série
quanto em paralelo, tá? Até que a gente possa, nas próximas quinzenas, atividades das próximas quinzenas, montar circuitos cada vez mais elaborados, tá? Então, o primeiro passo é esse, aprender a conectar em série e em paralelo e medir a resistência elétrica, tá? Utilizando o ohmímetro dessas conexões em série e em paralelo, utilizando a placa protoboard, tá? Então, vamos ao nosso laboratório virtual. A gente vai utilizar o Tinkercad, tá? Esse Tinkercad é um simulador virtual para fazer construção de objetos tridimensionais, objetos bidimensionais também, e também circuitos elétricos, tá? Então o endereço que vocês terão que visitar é esse aqui, www.tinkercad.com. Você, para acessar, precisa de uma conta, tá? Que é gratuita, tá? Se você tiver uma conta do Gmail, a própria conta do institucional, nossa, ela é do Gmail, então basta acessar utilizando a conta do Gmail para poder começar a fazer a atividade, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês nessa videoaula. Deixa eu só mudar a tela aqui. Quando vocês acessarem o site, vocês vão ver isso aqui, tá? Essa é a página principal, tinkercad.com, tá? Aí vocês vão entrar, clicar em entrar, tá? Aí ele vai te dar as opções. E-mail ou nome de usuário, entrar com uma conta Google, tá? Como as contas institucionais nossas são da Google, são do Gmail, basta clicar aqui. Como eu já estou logado, eu já estou logado no meu Gmail da instituição, basta eu clicar aqui que ele já vai entrar automaticamente, tá? Como eu já tinha feito o meu login antes, aqui escolha uma das contas, né? Então eu tenho a minha conta pessoal, tenho a minha conta institucional, eu vou escolher a conta institucional, que também é Gmail. E aí, como eu já tinha feito anteriormente o login, eu preenchi meu nome só e se eu não me engano era só o nome, não tem necessidade de preencher mais nada, ele já entra de maneira automaticamente, tá? Uma vez nessa página aqui, a gente vai aqui do lado, tá? Nessa aba do lado em circuitos, tá? Então, ó, tem como fazer projeto 3D também, esse Tinkercad é muito legal, tá? Para quem vai fazer arquitetura, quer desenhar, fazer desenhos de projetos em 3D, esse Tinkercad é bem interessante. Mas a gente vai aqui em circuitos, tá? Eu vou clicar aqui em circuito, que é o que interessa pra gente, tá? Aí eu vou aqui, ó, criar um novo circuito. Eu clico aqui em criar um novo circuito, tá? Aí ele vai abrir o nosso ambiente virtual, que é o nosso laboratório, tá? Esse laboratório aqui, pessoal, ele tem aqui desse lado direito todos os componentes, tá? Aí aqui em cima estão listados os componentes básicos, tá? Se eu clicar aqui nessa setinha para baixo, eu posso selecionar todos, tá? Tem Arduino também, tá? Isso a gente vai falar nas nossas próximas videoaulas, que a gente vai trabalhar com Arduino também, tá? Eu vou dar um mini curso de Arduino, bem basicão, para que a gente possa, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, fazer um projetinho que seja curto, né, com Arduino, porque a gente não vai ter tanto tempo, tá? Por enquanto, para essa atividade hoje, eu vou deixar componente básico, porque senão vai listar muitos componentes aqui, a gente vai acabar ficando perdido. Os componentes básicos estão mostrados aqui, olha só. Tem resistor, que é o que a gente vai utilizar, tem LED, tem botão push button, né, que é o liga e desliga, potenciômetro, capacitor, tem bateria de 9 volts, bateria de 3 volts do tipo de moeda. Olha o Arduino aqui, ó, o Arduino Uno, tá? E tem como eu programar ele, então um simulador perfeito de Arduino, tá? Então antes de eu fazer qualquer projetinho de Arduino, eu posso utilizar esse Tinkercad para eu simular, para ver se está funcionando direitinho. Tem motores, certo? Motor de corrente contínua, motor servo. Tem transistor também, tá? Fotoresistor, sensor de distância, diodo,
sensor de presença, piezoelétrico também tem. E aqui é o outro que a gente vai utilizar, o multímetro. Tá? O multímetro a gente pode colocar ele para medir corrente elétrica, amperímetro, DDP, voltímetro ou como ohmímetro também, para medir a resistência elétrica. Tá? E teria que ter a placa protoboard também, que está aqui, ó, passei despercebido. Então, basta eu clicar na placa protoboard, pessoal, e arrastar ela para cá. É bem intuitivo, tá? Aí eu coloco o nome, tá? Posso colocar o nome que eu quiser. Placa protoboard, tá? Então eu dei o nome para ela, poderia ser qualquer nome, tá? Essa é a minha placa. O interessante, pessoal, que quando vocês clicarem nos furinhos, vocês vão ver que qual a conexão. Olha só, ele mostra que a conexão aqui nessa fileirinha aqui é vertical, tá? Olha só, nessa outra fileira aqui, olha só, a conexão é horizontal, nessa outra de cima também é horizontal. Então ela é bem, esse nosso laboratório virtual é bem intuitivo, ele mostra de maneira bem clara como que funcionam as conexões aqui na placa protoboard. Tá? Tem essa placa protoboard que é pequenininha, se a gente for em componentes avançados tem outra placa protoboard maior, mas essa já vai ser suficiente para a gente. Tá? Agora outra coisa que a gente precisa então são resistores, né? Basta eu clicar em resistor e trazer ele para cá, soltar. Eu posso pôr o nome R1, R2, vamos colocar o nome desse aqui de R1. E aqui eu coloco a resistência que eu quero. Vamos supor que eu quero que esse aqui seja de 100. Aí aqui eu seleciono 100 o que? 100 ohms, miliohms, micro-ohms, ohms, quilo-ohms, tá? Vou deixar 100 ohms. Então esse meu resistor é de 100 ohms. Ele já muda a configuração de cores, como vocês aprenderam a fazer a leitura de cores. Tá? Então esse é meu resistor R1 de 100 ohms. Se eu clicar aqui de fora, ele está lá, tá? Só que ele está conectado de uma maneira errada, certo? Porque olha só, as conexões aqui são verticais. Então eu conectei as duas perninhas no mesmo curto-circuitando aqui. Então esse resistor aqui não estaria tendo efeito nenhum conectado desse jeito. Então está errado, né? Precisaria conectar ele de maneira horizontal. Aí o que eu faço? Para eu girar algum componente aqui, eu seleciono ele, né? Para eu selecionar o resistor, eu clico em cima dele, tá? Aí eu venho aqui nessa setinha aqui, ó, tá? Essa do cantinho, girar. Então se eu clicar aqui em girar, ó, eu posso deixar ele 45 graus, ou se eu girar, clicar de novo, mais duas vezes, ele gira na horizontal, tá? Posso pegar ele, arrastar, colocar ele onde eu quiser, tá? Então olha só, aqui está meu primeiro resistor R1, tá? Conectado deste terminal aqui 1 até o terminal 2, tá? Aí agora eu quero conectar um outro resistor em série com esse aí, tá? Como é que eu vou fazer? Eu pego um outro resistor, vamos supor que esse aqui seja o R2 de 200 ohms, certo? Eu também preciso girar ele, certo? E se eu quiser conectar ele em série, ó, basta uma das perninhas estar conectada na mesma linha com o outro, tá? E essa outra aqui, certo? Agora eu quero medir a resistência elétrica dessa minha montagem desses dois resistores R1 e R2 em série. Para eu medir, eu vou lá pegar o meu multímetro, tá? Que é esse aqui. Eu pego ele e arrasto para cá, tá? Para eu conectar os fios, basta eu clicar aqui num desses polos, tá? E puxar, aí ele já vai trazer um fio, tá? Então um dos fios eu vou conectar aqui. Bom, acho que tá no lugar errado, na realidade é aqui, tá? Se eu tiver conectado errado, eu posso clicar e trazer para onde eu achar que seja o local correto, tá? Olha só. Então eu clico, arrastei. Então um dos polos está conectado aqui nessa perninha aqui. E o outro polo, eu vou ir clicando para eu dobrando o fio, tá? Também para o fio não ficar indo reto. É só eu clicar para eu fazer uma curva. O outro polo eu vou clicar na outra perninha, tá? Então eu vou estar medindo a resistência daqui até aqui, ou seja, dos dois resistores em série, tá? Aí aqui no multímetro tem a opção amperímetro, tá? Olha só, aqui é o nome do multímetro. Vou deixar aqui o mímetro.
tá? É o nome que a gente quiser, tá? Não precisa dar o nome de ohmímetro, não. Vou deixar multímetro mesmo. Multímetro 1, se a gente for usar mais de um, né? Vamos deixar multímetro 1. E o modo que a gente quer, né? O que a gente quer que mede? Quer que mede a amperagem, a tensão ou a resistência? Nesse caso, a gente quer que mede a resistência elétrica, tá? Então, selecionei resistência. E agora, professor, o que eu tenho que fazer para que ele meça a resistência? Agora, a gente vai ter que dar iniciar a simulação, tá? Iniciar a simulação é nesse botãozinho de play aqui em cima, tá? Então basta eu clicar aqui que ele vai iniciar a simulação do meu circuito, olha só. Então, como eu tinha falado para vocês, eu coloquei um resistor de 100 ohms e outro de 200 ohms e estou fazendo a leitura da resistência deles em série, deu 300 ohms, que é a soma dos dois, tá? Se eu quiser parar a simulação, basta eu clicar aqui, certo? Parar na simulação. Se eu quiser adicionar qualquer outra coisa, uma bateria para alimentar esse circuito, um motor, tem todos os componentes aqui, tá, pessoal? Muito bom esse nosso laboratório. Se eu quiser agora, só como forma de exemplo para vocês, se eu quiser conectar esses dois resistores agora em paralelo, não mais em série, tá? Basta eu colocar as duas perninhas no mesmo corredor, né? No mesmo. Então eu pego esse fio aqui e conecto aqui, e este outro e conecto aqui, ou seja, como as duas perninhas estão na mesma fileira de conexão, eu tenho as duas resistências conectadas em paralelo, dessa forma aqui, tá? Então se eu colocar iniciar a simulação, eu vou medir a resistência elétrica das duas resistências de 100 e de 200 ohms em paralelo, tá? Então, se eu fizer as contas com aquela equação lá, eu vou ter que obter esse valor aqui, 66,7 ohms, tá bom? Então, vou parar a simulação. Nossa primeira aula, nossa primeira atividade é basicamente isso, tá? É muito simples, é mais para que vocês comecem a se familiarizar com esse ambiente virtual, com esse laboratório, tá? Então, só continuando aqui na apresentação, que eu vou deixar no campus virtual para vocês um modelinho, tá? Um modelinho exatamente esse que eu estou mostrando para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que conectar 8 resistores, tanto em série quanto em paralelo, tá? Então tem uma tabelinha aqui, ó, R1, R2, R3 até o R8 e os valores das resistências aqui embaixo, tá? E aí como é que vocês vão ter que conectar eles em série? De quatro formas diferentes, tá? Olha aqui, ó, primeiro R1 mais R3 mais R4 mais R5, e aqui vocês vão escrever qual que vai ser a resistência equivalente, tá? E depois esses outros que estão aqui embaixo, tá? Aí aqui embaixo vocês terão um espaço para fazer os cálculos e as colagens das imagens, tá? Para fazer a colagem da imagem, vocês podem tirar um screen da tela, tá? Um print screen da tela, ou utilizar aquela ferramenta do Windows lá de captura de imagem, tá? Então basta tirar uma foto da tela e colar aqui para mostrar que vocês fizeram a montagem de maneira correta, tá? Então isso aqui, até a formulinha está aqui, a resistência equivalente em série é calculada somando as resistências, tá? Então eu vou enviar um documento, eu vou deixar um documento no campus virtual em formato doc, vocês utilizam o programinha que vocês acharem melhor para fazer. Então essa é a conexão das resistências em série, tá? Então vai ter duas páginas esse documentozinho. A primeira página para conexão em série, 4 conexões, tá? Seguindo essa ordem aqui. E a próxima página conexões em paralelo, tá? As resistências são as mesmas, pessoal, tá? Do R1 ao R8 os valores das resistências não mudaram, tá? A única coisa que mudou foi que agora vocês vão ter que conectar em paralelo essas R1 mais R3 mais R4 mais R5, tá? E computar o valor da resistência equivalente, tá? Tanto através da fórmula, da equação, quanto pelo multímetro, tá? Que vocês vão utilizar no Tinkercad. Então tiram o screen lá da tela do computador e mostra que foi lido no multímetro, foi o mesmo valor obtido através da equação, tá? Então pessoal, por hoje é só.
tá? E praticamente isso, é uma atividadezinha bem simples para se fazer em 15 dias, tá? De maneira tranquila. Vocês podem ir praticando, mexendo no Tinkercad, para ver como que funciona direitinho, tá? Muito tranquilo, muito intuitivo, para que na próxima quinzena a gente passe para a nossa próxima atividade, tá bom? Então, até a próxima atividade.